Olá, pessoal! Hoje você vai conhecer a história de Elijah, um jovem bolsista negro em uma escola de elite americana, que foi humilhado publicamente pelo próprio diretor, apenas por ser diferente. O que esse homem não imaginava é que a música de Elijah, sentida, vivida, dolorida, tinha poder suficiente para calar até o mais alto preconceito. Prepare-se para uma história emocionante de superação, injustiça, talento e transformação. Uma apresentação de piano que não mudou apenas uma plateia, mas toda uma instituição. Já deixa o like e se inscreve no canal, porque isso ajuda demais a continuar trazendo histórias intensas, necessárias e cheias de alma como essa. Agora vamos mergulhar no mundo de Elijah, onde uma tecla pode dizer mais do que 1000 palavras. O nome dele era Elijah Thompson. Tinha 15 anos, pele escura como noite sem lua, olhos tímidos e ombros sempre curvados, como se pedisse desculpas por existir. Ele vinha de uma vizinhança humilde em Newark, onde a música vinha das janelas, e o piano que ele aprendia a tocar era emprestado de uma igreja. Quando recebeu a bolsa integral para estudar na Lancaster High, uma escola de elite na zona rica de Nova Jersey, sua mãe chorou de emoção e medo. Mostra quem você é, mas não deixa eles te apagarem, filho. Elijah entrou de uniforme novo, o moletom limpo, o sapato brilhando, mas foi recebido com olhares que não sabiam esconder o incômodo. Alunos cochichavam, professores o ignoravam, e a diretora adjunta o confundia com o entregador. Mesmo assim, ele mantinha o silêncio, porque em sua mente, as notas do piano tocavam mais alto que o preconceito. E era isso que o fazia seguir. No refeitório, Elijah não sabia onde sentar. Tentou uma mesa vazia, mas 2 garotos brancos logo jogaram mochilas no banco e disseram: "Aqui não." No vestiário da aula de educação física, esconderam o tênis dele. Na aula de história, a professora elogiou um comentário seu, mas quando percebeu quem tinha falado, fingiu que não ouviu. Ele passou o recreio sentado no pátio, comendo um sanduíche que sua mãe havia embrulhado num guardanapo colorido. A única pessoa que lhe dirigiu a palavra naquele dia foi o zelador, um senhor grisalho chamado Marcos, que limpava o corredor e disse baixinho: "Aguenta firme, garoto. Você vale ouro." Elijah sorriu. Foi o único sorriso do dia. Quando voltou para casa, trancou-se no quarto, colocou os fones e tocou o piano no ar, com os dedos dançando no vazio. Ali, naquela solidão invisível, a música era refúgio e escudo. O resto do mundo era só barulho. 2 semanas depois, Elijah descobriu que a biblioteca tinha um piano antigo, guardado numa sala esquecida. Não era permitido tocar, mas ele pediu autorização para limpar o instrumento como projeto voluntário. A bibliotecária, cansada demais para recusar, deu a chave. A partir daquele dia, entre 16 horas e 17 horas, quando todos já tinham ido pro treino de lacrosse ou pro clube de debates, Elijah sentava diante daquele piano marrom escuro, coberto de poeira, e deixava seus dedos falarem tudo que sua boca não ousava dizer. Tocava Chopin, Beethoven, mas também improvisava. Trazia melodias que lembravam o choro da mãe, a ausência do pai, o medo nos olhos da irmã pequena quando a polícia rondava o bairro. Ninguém ouvia, mas ele tocava como se o mundo inteiro estivesse ouvindo. Porque, no fundo, ele sabia, o mundo precisava ouvir. Só não sabia ainda como. O diretor, Sr. Whitmore, era conhecido pela rigidez e pelos discursos politicamente corretos em público. Mas nos corredores, não escondia seu desdém por bolsistas como Elijah. Certa manhã, chamou o garoto em sua sala. "Soube que você toca piano." Elijah sentiu, nervoso. "Interessante. Que tal se apresentar no show de talentos da escola?" Elijah ficou paralisado. Eu nunca toquei em público." "Ótimo, será uma boa estreia." O tom era suave, mas o olhar era cortante. Depois que o garoto saiu, o diretor comentou com 2 colegas: "Vai ser hilário. Aposto que nem sabe o que é uma partitura de verdade." Elijah, sem saber da intenção oculta, aceitou. Porque, apesar do medo, havia uma esperança dentro dele. Uma faísca. Talvez, se tocasse bem, pudessem vê-lo por quem realmente era. O que ele não sabia era que seria jogado ao centro de um palco com o intuito de ser humilhado. Mas, às vezes, o destino tem outros planos. Na noite do show de talentos, o auditório da Lancaster High estava lotado. Pais com ternos caros, alunas com vestidos brilhosos, professores acomodados nas fileiras da frente. Elijah tremia no camarim.
Usava a mesma camisa branca que sua mãe passava com carinho todo domingo. Enquanto esperava, ouvia risos. Comentários. É aquele bolsista que vai tocar, né? Tomara que seja rápido. O apresentador anunciou seu nome sem entusiasmo. Agora, Elijah Thompson, nosso prodígio musical. Risadinhas ecoaram. Ele caminhou até o piano sob as luzes quentes, sentou-se e respirou fundo. Por um segundo, pensou em desistir. Mas então lembrou da mãe no sofá, da igreja onde aprendeu seus primeiros acordes, do piano quebrado da biblioteca, e do zelador dizendo que ele valia ouro. Então fechou os olhos e tocou, com a alma, com cada cicatriz, com cada lágrima não derramada. E quando a primeira nota soou, o silêncio se instalou como se o mundo tivesse parado para ouvir. A primeira nota soou limpa, suave, como se pedisse permissão para existir. Mas logo vieram outras, em sequência, num crescendo que parecia chorar e sorrir ao mesmo tempo. Elijah não lia partituras. Tocava de memória. E de dor. A melodia era inédita, composta por ele nas noites em que não conseguia dormir, nos dias em que era ignorado, nos momentos em que só queria desaparecer. O salão inteiro ficou em silêncio. O diretor Whitmore cruzou os braços, tentando manter o ar de superioridade, mas já havia perdido o controle da narrativa. Um professor enxugou discretamente uma lágrima. Uma aluna abaixou o celular, parando de filmar. Pais que não sabiam o nome do menino se inclinaram para frente nas cadeiras. Era como se as mãos de Elijah contassem uma história. De luta. De exclusão. De alguém que só queria existir sem ser humilhado. Quando terminou, ninguém se moveu por vários segundos. Então, a plateia explodiu em aplausos de pé. Elijah se levantou, tímido. Fez uma reverência curta. Seus olhos procuraram alguém na plateia, e encontraram o zelador Marcos, encostado na porta do fundo, com os olhos cheios d'água. Elijah sorriu. Depois, olhou diretamente para o diretor Whitmore. Não disse nada. Mas o olhar bastava. Era eu sei o que você tentou fazer sem precisar uma palavra. O diretor, desconcertado, engoliu em seco. A máscara de civilidade já não colava. O professor de artes foi o primeiro a se aproximar do palco e cumprimentar Elijah. Depois vieram outros. Alunos, pais, até professores que nunca o haviam notado. A apresentação não apenas calou o deboche, expôs a hipocrisia de uma escola inteira que se dizia inclusiva, mas que tratava os diferentes como invisíveis. A partir daquela noite, o nome de Elijah deixou de ser apenas o de um bolsista. Passou a ser símbolo de talento, de resistência e de verdade. Na manhã seguinte, o vídeo da apresentação viralizou. Uma aluna havia postado no TikTok com a legenda: "O garoto que calou a escola mais elitista de New Jersey." Em poucas horas, milhares de visualizações. A mídia local começou a comentar. Comentários como "me arrepiei inteiro" e "nunca mais julgo alguém pela roupa" tomaram conta. Mas o que realmente pegou foi quando ex-alunos começaram a compartilhar o vídeo dizendo: "Esse diretor sempre foi assim." Relatos anônimos de discriminação velada começaram a surgir. O zelador Marcos escreveu um e-mail para o conselho da escola, contando que presenciou várias situações de racismo e elitismo, e que o caso de Elijah foi só a gota d'água. Professores começaram a se reunir por conta própria. Elijah, sem perceber, havia dado início a uma revolução. E não com um discurso inflamado, mas com uma música sincera. O silêncio dele havia virado grito. E agora ninguém mais fingia que não ouvia. Elijah foi convidado para participar de uma roda de conversa organizada por alunos do terceiro ano. O tema: diversidade e talento. O que estamos ignorando na nossa própria escola. Ele hesitou em aceitar, mas foi. Sentou-se numa cadeira no centro da sala e, pela primeira vez, falou. Contou como se sentia todos os dias ao entrar ali. Como era ser o único aluno negro numa turma de 30. Como era ser chamado de bolsista como se fosse um apelido. Ninguém interrompeu. Ninguém zombou. Alguns choraram. Outros abaixaram os olhos. Ao final, uma aluna do comitê estudantil se levantou e disse: "Nós precisamos mudar." Foi criado um grupo permanente de escuta, com alunos de diferentes origens, e Elijah foi convidado a liderar um projeto de inclusão musical. Ele ainda não acreditava no que estava acontecendo, mas começava, enfim,
a entender que sua dor tinha virado ponte. E sua arte, ferramenta. 2 semanas depois, o conselho diretor da escola anunciou oficialmente: o Sr. Whitmore seria afastado temporariamente enquanto uma investigação interna avaliava denúncias de conduta imprópria e preconceito institucional. A notícia correu rápido. Alguns professores comemoraram discretamente. Outros, que sempre temeram represálias, começaram a falar. Não foi apenas Elijah. Foram anos de pequenos abusos, olhares tortos, silenciamentos. E agora, tudo vinha à tona. O diretor tentou se defender. Disse que sempre valorizou a diversidade. Mas a verdade estava escancarada. Elijah assistiu à coletiva sentado na sala de música, com Marcus ao lado. Não sorriu. Apenas respirou fundo. Não sentia ódio. Sentia alívio. Porque finalmente, o sistema que tentou calá-lo começava a ser desmontado. E o menino que só queria estudar em paz, agora ajudava a construir uma escola melhor para quem viria depois dele. Na entrada da escola, havia uma parede com placas de metal onde se liam os nomes dos alunos de destaque dos últimos 20 anos. Até então, todos eram filhos de empresários, políticos, celebridades. Naquela manhã de sexta-feira, a placa mais recente foi instalada. Elijah Thompson, Excelência Artística e Transformação Social, 2024. Houve uma pequena cerimônia. O conselho todo presente. Professores e alunos se reuniram no pátio, e Elijah, de blazer simples, mão suando frio, foi chamado ao microfone. Ele quase não conseguiu falar. Eu só queria estudar, tocar meu piano e ir para casa em paz. A voz falhou. Mas já que tentaram me calar, obrigado por me ouvirem agora. Aplaudiram de pé. Sua mãe, sentada na primeira fileira com os olhos marejados, apertava as mãos com força. Marcos segurava uma plaquinha. Elijah é o nosso som. E naquele momento, o menino invisível se tornava parte da história da escola. Não como exceção, mas como exemplo. 2 semanas depois, Elijah recebeu uma carta pelo correio. Era do New York Conservatory of Music, uma das instituições mais prestigiadas do país. Ele havia sido indicado por um dos jurados do show de talentos que, sem que Elijah soubesse, também era pianista convidado no evento. A carta dizia: seu talento ultrapassa a técnica. Ele carrega a verdade. Queremos essa verdade aqui. Elijah chorou. Chorou como nunca havia chorado. A mãe o abraçou forte. Você vai mostrar para o mundo o que eu sempre vi. Ele sabia que era só o começo, que agora viriam desafios maiores. Concorrência. Expectativas. Mas ele também sabia que se chegou até ali sendo humilhado, invisível e desacreditado, podia ir muito mais longe com as portas abertas. No dia seguinte, voltou ao piano da biblioteca e tocou como quem se despedia de um velho amigo. Porque agora, ele teria um palco de verdade. A antiga sala de música, abandonada por anos, foi reformada com doações de ex-alunos e uma verba aprovada pelo novo diretor interino. Ela passou a se chamar Sala Elijah Thompson de Artes Livres. Um espaço para qualquer aluno, bolsista ou não, tocar, criar, compor. Sem julgamento. Sem pré-requisito. Elijah foi convidado a fazer a apresentação de abertura da reinauguração. Tocou a mesma música da noite do show de talentos, agora com partitura, título e uma moldura com seu nome pendurada na parede. Silêncio que grita. Quando terminou, alunos o abraçaram, professores agradeceram. Uma aluna negra do primeiro ano, de tranças e olhos atentos, sussurrou: você me fez acreditar que eu posso. Elijah sorriu, emocionado. Porque era isso. Ele não queria fama, nem status. Só queria que ninguém mais se sentisse sozinho como ele se sentiu. E agora, não estavam mais. Sr. Whitmore havia se mudado para outra cidade. Estava sendo investigado por conduta inadequada, com depoimentos acumulando no processo. Mas um dia, ao sair de um ensaio no conservatório, Elijah o viu sentado em um banco do lado de fora. O ex-diretor parecia envelhecido, abatido, com as mãos trêmulas. Quando os olhos se cruzaram, Whitmore tentou sorrir. Você era melhor do que eu esperava, Elijah respondeu com calma. Eu sempre fui. Você é que escolheu não ver. O homem suspirou. Desculpe. De verdade. Elijah não disse eu te perdoo. Nem ofereceu a mão.
Apenas respondeu: espero que agora o senhor entenda como a gente sente quando tentam calar nossa voz. Depois virou as costas. E ao caminhar, não carregava rancor. Só a certeza de que não precisava do reconhecimento daquele homem para saber quem ele era. Porque agora, Elijah sabia. E o mundo também. No concerto de encerramento do primeiro semestre do conservatório, Elijah foi o último a se apresentar. Tocou uma peça autoral nova, chamada Teclas Negras, uma referência ao piano, mas também à sua pele, à sua história, a dor e a beleza de ser quem é. Ao final da apresentação, foi aplaudido por uma plateia que incluía professores, músicos renomados e jovens que queriam ser como ele. Sua mãe assistia na primeira fileira. Ao lado, o zelador Marcos, com um paletó novo emprestado pela escola. E quando o último acorde ecoou no teatro, Elijah se levantou, olhou para todos e sorriu. Porque naquele momento, ele não era mais o menino da escola rica que ninguém respeitava. Era o artista que emocionava multidões com uma única nota. E a escola que tentou apagar seu nome, agora ensinava sobre ele nas aulas de ética e arte. Porque talento pode ser ignorado, mas verdade, nunca. Gostou dessa história emocionante de superação, música e transformação? Então deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui o que achou da trajetória de Elijah. Você acredita que a arte pode mudar estruturas inteiras? Eu acredito. E Elijah é a prova viva disso. Obrigado por assistir, pessoal. Até a próxima.